E pensar, família, que tem vascaíno sem coração, sem alma, que reclama da minha risada quando o Vasco ganha, da minha gritaria. O que você prefere, irmão? É essa cara cansada? É essa cara amargurada? Não, não pode ser. Bom dia, tá, família? Uma excelente terça-feira. Mas a vida tá aí. E ela sempre tá te dando uma oportunidade de tirar a sua cara de bumbum. E dessa vez, o Vasco não vai precisar esperar tanto. Amanhã tem Botafogo contra Vasco às 7h30. Fé que amanhã o Thiagão vai gargalhar, vai sorrir, principalmente gritar. Mas nesse vídeo, após esse rápido desabafo, tem resenha, e muita resenha. Quero trazer aqui uma galera pra gente já projetar esse confronto contra o Botafogo. O próprio Fernando Diniz falando do jogo de amanhã. Quero trazer aqui o Ronaldo, do jogo aberto. Ronaldo que brinca mais do que qualquer outra coisa, mas colocou pontos interessantes do jogo do Vasco e também do trabalho do Diniz. Além disso, Rafael Marques, lá da ESPN, e também o Jailson, que é um comentarista, gostei muito também dos comentários dele, para acrescentar aqui no nosso debate. Mas pegando o gancho do Rafael Marques para a gente debater, Rafael Marques falou que o vascaíno, nesse momento, está satisfeito, porque não esperava tanto assim do Vasco. E ele levanta uma outra bola lá, que é a questão do elenco. Que o Vasco não tem, o Vasco não tem jogadores para substituir Coutinho e Nuno. O Vasco tem atacantes e volantes. Então falta criatividade quando o Diniz tem que mexer. Você concorda com essa afirmação do Rafael Marques? Porque assim, família, quero debater isso aqui novamente com vocês. Se o Thiagão tivesse a possibilidade de colocar um jogador no Vasco, quero dizer posição, nesse momento, não seria meia e não seria um ponta construtor. Posso te falar novamente aqui a posição? Quero saber se você concorda ou se você discorda. Então chega aí que tem resenha nessa terça-feira. Além disso, vamos debater aqui também sobre São Januário, tá? Porque o Vasco, diferente de outras temporadas, não tá conseguindo, pontuar bem, podemos dizer assim. E aí levanta argumento pra galera que defende o Vasco jogar, por exemplo, no Maracanã. Então chega aí que tem resenha, mas antes, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão e dar aquela moral aqui para o nosso trabalho. Como? Fecha com a Golcase, é isso mesmo, família. A Golcase é a parceira do canal Vasco em Família. Go Black, vários produtos da Golcase na promoção. É agora, é o momento. Se você deixar para depois, você não vai comprar nunca mais, porque você tem que aproveitar essas promoções. Capinha, linha térmica, tá chegando o copo do Thiagão para tomar um suco amarelo. É isso mesmo, família vascaína. Tô colocando aqui, mais uma promoção que é a garrafa Urban. Se liga nessa promoção. Então, família vascaína, comprando na Golcase e utilizando o nosso cupom Família Vasco, vai estar ajudando demais esse belo rosto com cara de bumbum após a derrota de domingo. Família, vamos seguir a nossa resenha e deixa eu começar destacando aqui essa fala do Ancelotti, justificando a convocação do PH. Ele disse o seguinte, o ambiente em São Januário é espetacular. Infelizmente, a gente não conseguiu ganhar e mais jogadores, na verdade, assim, eu acho que o Léo Jardim, o Léo Jardim, apesar de a gente ter saído... Não, acho que não. O Léo Jardim, de repente, é o jogador que mais conseguiu, assim, atuar bem, fez boas defesas, mas infelizmente também não foi convocado. Coutinho não jogou, o Ryan menos ainda, e o PH, que já trabalhou com ele na seleção, foi o único convocado. Eu vou te falar, cara, assim, eu entendo... E torço sim para os jogadores do Vasco, disputarem uma Copa do Mundo, mas é bom, sinceramente é bom também, galera, focar aqui no Vasco, se preparar, de repente é um desgaste, é uma lesão, é viagem, a gente tem muita coisa para se preocupar em relação à seleção. Mas o ponto família vascaína, tá aqui, tava vendo na página Fanáticos por Vasco, melhores mandantes do Campeonato Brasileiro. E nesse momento, o Vasco está na 12ª colocação. Você vê o Bahia aqui, cara, 39 pontos conquistados em casa. E um outro detalhe aqui que me chama a atenção é o Flucê.
né, que fez 34 pontos. Então, tá fazendo valer ali o seu mando de campo e a gente vai decidir a Copa do Brasil no Maracanã. Por isso, né, que eu falo bastante disso e até discordei do De Aranha nesse sentido. Mas, né, levanta aqui argumento para defender o Thiagão. Olha aí, né, o Vasco tá na 12ª colocação, beleza, ali a mesma pontuação do Inter, do Corinthians, atrás do Grêmio, do Botafogo. Mas você vê, né, que ainda assim, né, o Vasco que manda muito bem dentro de casa, inclusive nas últimas temporadas, quero dizer Campeonato Brasileiro 23 e 24, foi o que salvou o Vasco, né, de não cair em 23 e de colocar o Vasco ali na 10ª colocação. Então, assim, comparando, por exemplo, com o ano passado, o Vasco fez 35 pontos. 35 pontos. Foram 10 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Nesse momento, o Vasco tem 16 jogos, 7 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. E o Vasco vai jogar mais 3 vezes, né? Em casa, que é contra o Juventude, Internacional e Mirassol. Se o Vasco conseguir 9 pontos, não vai bater a marca do ano passado, né? Vai chegar a 34 pontos. E isso me deixa chateado, porque entendo que o time do Vasco, nesse momento, é bem melhor do que o do ano passado. Até mesmo no início, tá? Mesmo ali com o João Vitor, porque o Nuno tava, né? Entre outros jogadores, o Coutinho em melhor forma. Então, assim, o Vasco realmente, dentro de casa, nesse Campeonato Brasileiro, não conseguiu performar da maneira que deveria, né, família? Mas, assim, olhando pro Vasco fora de casa, que é o caso do nosso próximo adversário, o Vasco somou 17 pontos, né, nesse momento. Começou muito mal, né, o campeonato, eu acho que foi 5 derrotas consecutivas, e aí consegue a primeira vitória diante do São Paulo, né, a gente tem que destacar os 6-0, e agora, né, nessa arrancada aí que o Vasco ganhou do Sport, ganhou do Fortaleza e ganhou do RB Bragantino, somando 15 pontos, né, 5 vitórias e 2 empates. Cara, empates aqui foi o Inter e o Flamengo, né, eu acho que foi. O Vasco somou 17 pontos, perdão. Se a gente fazer aqui uma comparação com o ano passado, o Vasco em 19 jogos somou 15. Então, a campanha do Vasco fora de casa já é melhor, mesmo tendo alguns jogos aí pela frente, né? Jogos complicados. Botafogo, Grêmio, Bahia, que geralmente o Vasco não manda bem, né? Bahia, Grêmio. Mas vamos ver, né? A gente tem time para conseguir jogar contra esses adversários e pontuar. Família vascaína. Mas é isso, né? Em relação a São Januário. E é isso. A gente vai definir a classificação da Copa do Brasil no Maracanã. Isso já está definido, já está decidido. É chegar bem lá, né? É chegar bem, por isso que é importante essa sequência de jogos e o Vasco tem que dar uma resposta amanhã. Eu entendo que não pode deixar ter uma sequência negativa, que isso não faz nada bem para a torcida. A gente já vê, né, mesmo a maioria, sim, a maioria falando, até a mídia falando que o Vasco jogou bem, que o Rafael foi um destaque, que poderia ficar ali 5 dias que a coisa não ia acontecer, a bola não ia entrar, mas tem gente já fazendo chilique, né? Então, assim, a gente espera que contra o Botafogo amanhã o Vasco possa performar muito bem. Agora, deixa eu passar essa resenha aqui pra gente finalizar o nosso vídeo e aí pontuar algumas coisas, né, já avisando o confronto de amanhã. Se liga só. Ele falou, eu concordei, eu tava falando com a minha esposa, eu falei, eu também não tiraria o Barros, não. Porque o Barros era o único cara que estava marcando. E assim, o Vasco não fez um mau jogo, na minha opinião. Tá? Primeiro tempo ali, o Vasco teve algumas oportunidades, não conseguiu fazer o gol. O São Paulo também estava bem postado, marcando muito bem e explorando o Tapia. Era a estratégia do São Paulo, bem montada, e o Tapia estava dando muito trabalho para a zaga do Vasco, inclusive, porque fisicamente é forte, enfim, na corrida ele também estava conseguindo vencer os duelos, mas o Vasco estava fazendo um bom jogo. A questão é que o Vasco tomou um gol bobo. É um gol bobo que o PH faz um pênalti no Arboleda, um pênalti besta no último lance. Da tribuna, hein? Então o Ancelotti estava lá, né? Exatamente, no último lance do jogo, um pênalti bobo, enfim. E aí você vai pro segundo tempo, o Vasco continua em cima do São Paulo, e aí quando o Diniz muda, é muito nítido, pelo menos pra mim, o clarão que fica ao meio campo do jogo, até, porque o Cauã sai, deixa de ter uma sustentação ali de marcação mais física, fica o Tietchan. O Coutinho, só pra passar a palavra pro Rafa e pra Mari, e aí o Coutinho, ele termina o jogo de primeiro volante, né? Ali, eu termino os minutos dele, ele termina a minutagem dele em campo de primeiro volante, ele era o cara que estava fazendo a saída de bola. Por isso que você leu na tela a quantidade de ações com a bola do Coutinho, porque ele que tinha que ficar buscando a bola. O Vasco tem problemas de elenco.
O que o Vasco faz no Campeonato Brasileiro de 2025 é muito mais do que o seu torcedor mais otimista poderia imaginar a esta altura da competição. E um dos muitos problemas de elenco que o Vasco tem é a reposição para a fase criativa do meio-campo. Coutinho e Nuno Moreira não têm reservas. Matheus França não consegue jogar o que pode e o Estrela não voltou ainda. Então, por conta disso, quando o Diniz tem que mexer no time, ele só pode botar volante ou atacante. Aí ficam realmente esses clarões aos quais o Jailson fez. Primeiro, o Barros ontem saiu sentindo uma dor muito forte na coxa e é provável até que ele seja reavaliado hoje. Tem risco de não jogar contra o Botafogo na quarta-feira. Isso atenua a decisão do Diniz, porque no jogo de alta intensidade, entre o volante meia-boca e o volante inteiro, você deixar em campo o que está inteiro não é uma atitude, no meu entendimento, inadequada, embora o Barros viesse fazendo um jogo muito melhor do que o Tietchan ontem à noite. O São Paulo aproveitou a oportunidade, porque o Vasco, quando está jogando em casa e esse gol sai logo no início, o Vasco atropela quem vai jogar lá. Faz o primeiro rapidinho, depois o segundo, porque o Diniz é um time dinâmico, um time que vai. E quando não consegue fazer o gol, aí sucumbe um pouco na defesa, que a defesa está sempre exposta. Eu acho que é um dos grandes erros do Diniz, quando ele deixa a defesa exposta, ou quando começa a sair aquela bola ali toda mascada, para tentar chegar até... O Vasco vinha de 4 vitórias seguidas. Então dá bico na bola. Quando o jogo é assim, difícil de truncar, de pegar da bola, não está entrando no gol lá, no nosso... Então tem que fechar bonitinho. E o Diniz não, o Diniz fala, ó, pode continuar na mesma pegada. Em relação ao Botafogo, o momento do Botafogo não é bom, mas é um grande time. E jogar lá no Engenhão é muito difícil. Eu acho que o campo sempre, lá e principalmente o campo do Palmeiras, o Atlético Paranaense, são campos diferentes, que tem uma dinâmica diferente. E além disso, tem um time que é o mais importante, o time do Botafogo é um time muito qualificado. Tá aí. Assim, eu concordo em partes, tá? Com o Rafael Marques. Porque eu entendo que, cara, no jogo de domingo contra o São Paulo, foi um erro do Diniz, cara. Foi um erro do Diniz e não, assim, falta de opções, tá? E aqui eu vou deixar o meu ponto. Se o Thiagão tivesse a possibilidade de contratar um jogador hoje, seria um segundo volante, com o perfil do Paulinho. Saúde, disposição, vai lá, vai cá, encosta na área, ajuda a defender, boa técnica. O Paulinho de 2023 seria esse jogador. Porque hoje a nossa carência é nessa função. Principalmente nessa função, na minha visão, tá? Você pode discordar. Porque o Tietchan é um cara que visivelmente é frágil, fisicamente, né? Não consegue brigar, disputar. E quando não tá no dia bom, tecnicamente falando, e olha que nesses últimos jogos, né? Não tá lá essas coisas como foi quando voltou da Copa do Mundo, que ele era ali um dos principais jogadores. Aí o Vasco sente essa questão física. Ainda o Diniz faz essa bagunça toda, né? Com o Barros, e aí... não dá pra criticar porque realmente o Barros saiu por lesão, mas ele poderia fazer outros movimentos, né? O Moura e tudo mais. Então, assim, para o lugar do Coutinho, ele tem o Matheus França. E para o lugar do Nuno, ele também tem o Matheus França. Porque é só a gente lembrar que contra o RB Bragantino, ele não tira o Coutinho num primeiro momento. Ele tira o Nuno e bota o Matheus França. Então o time fica ali com essa criatividade. Mas a bagunça que ele fez, aí é o que o Jailson falou. Pô, terminou ali um momento com o Felipe Coutinho de primeiro volante. Isso não existe, cara. Não existe o que o Diniz fez. Mas, na minha opinião, a carência do Vasco hoje não é ponta construtor, não é meia. É um segundo volante. Hoje é isso. Porque se você botar Hugo Moura e Barros, a gente ganha na força, na pegada, na disputa, na dividida. E perde na qualidade. Perde ali em ter mais um jogador para ajudar na construção. O Vasco não conseguiu fazer isso também por uma estratégia do São Paulo. Se você observar como é que o futebol é maneiro nesse sentido, né, família vascaína? Porque em vários momentos dos jogos contra a Fortaleza, Fluminense e RB Bragantino, essa pressão do adversário. E quando o Vasco consegue construir bem, o que acontece? Espaço lá na frente. E o Vasco criou jogadas e até gol, né, com esse tipo de movimento. O São Paulo, domingo, soube lidar muito bem com isso, adotou uma outra estratégia de, né, chamar o Vasco para o seu campo e atacar a última linha. E isso funcionou. Claro, aí no segundo tempo, quando o Diniz perdeu o meio campo, aí sim houve mais pressão, né? Porque o Vasco não conseguia chegar mais. Mas assim, família vascaína, aí eu vou pegar o gancho do que falou ali o Ronaldo, que eu até concordo com ele, né? Quando o Vasco sai na frente, realmente é um outro jogo. Mas o meu ponto é, a maneira que ele falou ali, que a defesa do Vasco fica exposta,
com o estilo do Diniz. Não foi o caso, né, nessas partidas contra a Flucê, Fortaleza, RB Bragantino, né? O Vasco, eu acho que pelo jogo do São Paulo, teve que atacar mais, e aí depende das movimentações, linha alta. Nesse jogo contra o Botafogo, eu entendo que vai ser um desenho, né, tático, um modelo de jogo totalmente diferente, mais parecido com o que foi contra a Flucê, Fortaleza, RB Bragantino, e é essa maneira que o Vasco construiu as suas vitórias, né, nesses últimos confrontos. Então, acho que é um jogo bem acessível pro Vasco ganhar. A defesa não tem que ficar exposta, né? A gente pode adotar a estratégia de equilíbrio, de marcar atrás da linha do meio campo e sim, em alguns momentos, pressionar, assim como ele fez contra a Fortaleza, em alguns momentos, depois da expulsão não teve como, teve que, né, contra-atacar, mas fez isso contra a Flucê, fez isso contra o RB Bragantino e o Vasco ganhou. O Vasco ganhou. Então pode fazer isso amanhã. Nada de fazer aquela loucura que fez contra o Palmeiras, de linha alta, de marcar lá em cima com campo, né, novamente sintético. Não. Tem que fazer o que tá dando certo. E aí proteger a nossa defesa e a defesa não jogar exposta como jogou contra o São Paulo. E aí eu entendo perfeitamente. Não foi uma questão do Diniz. O São Paulo jogou recuado. 3 zagueiros, os alas lá, 3 volantes, só deixando o Tapia e o Lucas basicamente lá na frente e bola pra eles, bola longa. Foi isso que aconteceu. Então o Vasco teve que sair e os zagueiros adiantarem ali. Amanhã é totalmente diferente, família. E aí o que deve acontecer, né, é o Hugo Moura na zaga, como primeiro volante no lugar do Barros, e aí o Vasco já perde muito nesse sentido, porque o Barros tem muita saúde em comparação ao Hugo Moura. Barros e Hugo Moura é a mesma coisa de comparar Barros e eu, né? Não tenho saúde, tô gordo, tô ficando gordo. Careca. E eu colocaria, cara, o Matheus Carvalho no lugar do Tietê. Porque, assim, o Tietê não tá bem, tecnicamente falando, né, pra encostar na frente. E amanhã é um jogo pra você se defender um pouco mais. Você vai ter o Pumita que encosta bem na frente, o Piton da mesma forma. Então, acho que os dois volantes pra gente dar mais liberdade pro Coutinho ou pros laterais, do que deixar o Tietê ficar encostando lá na frente e não tá saindo nada. A realidade é essa, a verdade é essa, não é? Então, de repente, colocar o Matheus Carvalho e o Hugo Moura. Eu sei que muita gente vai me criticar nesse sentido. E aí, no comando de ataque, família, eu já falei com vocês, seria, né, Coutinho, Ryan de 9, Andrés Gomes e David. Esse seria meu time para jogar contra o Botafogo. Comenta aqui nos comentários pra gente resenhar. Fui!